Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, começando mais uma semana de porcentagem. Lembra que este também foi o assunto da nossa semana 15, semana passada? Então, olha só, se você ainda não viu o vídeo da semana passada, da aula da semana 15, corre lá, problemas de porcentagem 1. E hoje, problemas de porcentagem 2. O objetivo dessa aula, então, é dicas, tá bom? Hoje a gente não vai resolver os problemas do nosso material escrito, como a gente fez na aula passada. Hoje eu vou só relembrar rapidinho como é que a gente calcula uma porcentagem, como é que a gente descobre uma porcentagem e em seguida eu vou dar dicas, isso mesmo, dicas para vocês resolverem a atividade desta semana. Então essa é uma videoaula um pouquinho diferente, espero que vocês gostem. Depois vocês deixem lá um comentário para mim debaixo do vídeo no YouTube, tá bom? Se vocês gostaram, se é legal assim ou não. E aí a gente pode fazer de novo, tá bom? Então vamos lá? Vamos relembrar como calcular porcentagens. Lembra, olha, se eu quero calcular uma porcentagem de um valor em dinheiro, por exemplo, 11% de 990, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar a porcentagem na forma de fração. Isso mesmo, olha lá, 11% significa 11 sobre 100 e multiplico pelo valor em dinheiro. Então, porcentagem de qualquer valor, eu faço a porcentagem vezes o valor que eu desejo. Multipliquei 11 vezes 990, coloquei sobre a fração e embaixo o 100 mesmo. Fiz a divisão, 10.890 dividido por 100 e deu R$ 108,90. Então, significa que 11% de 990 dá exatamente R$ 108,90, certo? Mas vamos lembrar que esse 11 sobre 100, né? 11 sobre 100, que é 11%, também pode ser representado de outro jeito. Vocês se lembram disso? Olha lá. 11% é a mesma coisa que 11 sobre 100 é igual a 0,11. Se eu dividir 11% é 0,11. Então, posso fazer 11 sobre 100 vezes 990 ou 0,11 vezes 990. Vou achar o mesmo valor, 11% de 990, certo? Por isso, ó, é importante a gente lembrar porque fica fácil de usar na calculadora. Você pode usar o símbolo de porcentagem na calculadora, mas também pode colocar lá 0,11 vezes 990, porque você sabe que 0,11 significa 11%. Então, das duas maneiras está correto, tá bem? Vamos lembrar mais uma coisinha, ó. Como descobrir porcentagens? Agora eu não quero calcular porcentagens. Existem alguns problemas que a gente viu semana passada que eu peço para vocês me dizerem qual é a porcentagem que já foi calculada. Então olha lá um exemplo. R$2 é quantos por cento de 50? Poxa, R$50 então nessa pergunta é o meu 100%. R$2 é quanto? Neste caso, a gente não vai calcular uma porcentagem de R$50. A gente vai ver esse 2, esse pedacinho do 50. Quantos por cento representa? Então, eu pego esse pedacinho, que é o 2, e coloco sobre 50, porque é 2 de 50. Aí, o que falta eu fazer? Descobrir uma forma de transformar esse 50 em 100. Por que em 100? Porque eu preciso de porcentagem e toda fração que tem o denominador 100 é uma porcentagem, não é mesmo? Então, olha lá o que eu fiz. 2 sobre 50, eu multipliquei os dois, o numerador e o denominador, por 2. Assim, eu consegui 4 sobre 100. 2 vezes 2 é 4, e 50 vezes 2, 100. 4 sobre 100 significa 4%. Então, qual seria a resposta? 2 é 4% de R$50. Beleza? Então, lá, 2 representa 4% de R$50. Maravilha, né? Olha mais um exemplo. 14 alunos representam quantos por cento de 80 alunos? Mesma coisa, 14 sobre 80. E a gente vai ter que transformar esse 80 em 100. Olha como eu fiz. 14 sobre 80, dividir numerador e denominador por 4. Aí eu consegui a fração 3,5 sobre 20. 20 para transformar em 100 tá facinho, hein? Ó, fração equivalente, eu multiplico de cima e de baixo pelo mesmo valor. 3,5 vezes 5, 17,5. E 20 vezes 5, 100. Pronto, eu tenho uma fração com denominador 100. Então, eu tenho porcentagem, 17,5%. 14 alunos representam 17,5% dos 80 alunos. Tranquilo, né? Maravilha, então vai algumas dicas aí para vocês resolverem os problemas. Primeiro, estude, leia os problemas com muita atenção antes de responder. Tem material de apoio lá, tem videoaula, tem material escrito, certo? Então é muito importante. Usa rascunho,
Deixa sempre um papel, um caderno para você fazer as continhas aí, pega a calculadora, beleza? É bom que vocês aprendam a calcular porcentagens na calculadora para agilizar os cálculos, ok? Olha lá, use as calculadoras então para facilitar as contas. Dê uma olhadinha nas questões da atividade. Se abriu a atividade, tentou fazer, tá muito difícil, fecha a atividade, estuda mais um pouquinho, depois você volta para a atividade e tenta de novo, tá bem? Muito bem, então bora lá. Dicas para a atividade 1. Na atividade 1 está escrito assim, ó, justos vendem as trufas que a sua avó faz, cada uma por R$4. Cada trufa que ele vende, ele ganha 5% do valor. É um negócio que ele fez com a avó dele. Maravilha! Quantas trufas ele deve vender para ganhar uma nota de 50 da avó? Pera lá, preciso saber quanto que ele ganha então primeiro, né? Então, dica número 1, calcule 5% de R$4. Assim você vai descobrir quanto que ele ganha cada trufa que ele vende, correto? Segunda dica, descubra quantas vezes esse resultado dará R$50. Então, depois que você calcular 5% de R$4, vai dar uns centavos lá que ele ganha. Aí, basta você descobrir quantas vezes esse resultado dará 50. Que continha será que é, hein? Bora lá. Vamos lá, dicas para atividade 2, então. Na atividade 2 que eu propus para vocês está assim, ó, em uma sala de aula de 8º ano, tem 30 alunos, dos quais 12 são meninas, o resto, menino. Qual é a porcentagem de meninos nessa sala? Bom, primeira dica, é claro, descubra o número de meninos, certo? Se tem 12 meninas, quantos meninos tem nessa sala de 30 alunos? Fácil, hein? Na segunda dica, olha só, pensa assim, que porcentagem vezes esses meninos, desculpa, vezes os alunos, né, multiplicado por 30, dá o número de meninos? Olha lá, traduzindo, tá vendo? Que porcentagem vezes 30 é igual ao número de meninos? No lugar do número de meninos, vocês já vão saber aí, né? Quantos meninos são. E aí é só resolver essa equação, tá certo? X dividido por 100 vezes 30 é igual ao número de meninos. Tranquilo, né? Ou a gente pode pensar assim, ó, 30 alunos é a sala toda, então representa 100% dos alunos dessa sala. 18 alunos é quantos por cento? Olha lá, já entreguei, né? São 18 meninos. Então a gente pode usar aquela ideia da fração. São 18 meninos dentre os 30 alunos. Se você conseguir transformar esse 30 em 100, lembra, dividindo ou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, certo? Conseguiu uma fração com 100 embaixo e encontrou a porcentagem. Então já dei dica para resolver de duas maneiras, hein? Bora lá, dica para atividade 3. Olha só. O fabricante de um refrigerante anuncia no rótulo do refrigerante que dentro da garrafa de 2 litros há 3% de suco de maçã. Então, o refri lá de 2 litros só tem 3% de suco de maçã. Muito bem. Para o fabricante produzir 500 garrafas desse refrigerante, ele utiliza quantos litros do suco de maçã? Poxa, acho que eu vou precisar descobrir quanto que tem suco de maçã em 2 litros, né? Então, primeira dica, lembra que 1 litro é 1000 ml, vocês vão precisar dessa informação, tá bom? Transforma 2 litros em ml. Tá fácil, né? Se 1 litro é 1000 ml, 2 litros é 2000 ml, né? Já entreguei aí, facinho. Agora, o que falta você fazer? Calcule 3% desses 2 litros, desses 2000 ml. Aí você vai saber quantos ml de suco de maçã tem em uma garrafa de 2 litros, ok? Se você tiver essa informação, vai ficar fácil de você seguir aqui, ó. Anote aí, uma garrafa de 2 litros tem tantos ml de suco. Vocês vão fazer a continha e vão descobrir. Aí depois, para você saber de 500 garrafas, é só multiplicar, certo? Se você sabe a quantia que tem em uma garrafa, multiplica por 500 e descobre quanto suco de maçã tem nas 500 garrafas, né? Quanto que ele usa. E aí você procura a resposta correta lá. Lembre-se de transformar os ml em litros, hein? Porque as respostas lá na atividade alternativa têm em litros. Muito bem, vamos lá. Dica para atividade 4. Olha que da hora. Neste problema tá assim. O Sr. Patrício faz bolos para vender e sempre usa farinha, açúcar, ovos, leite e fermento. Ele tem um segredo para que os bolos fiquem gostosos. Olha o segredo dele, presta bem atenção. O açúcar dos seus bolos é sempre 85% do peso da farinha.
Então, o que ele faz? Olha lá, ele mede 100 gramas de farinha, ele já sabe que ele vai usar 85 gramas de açúcar. Se ele medir 200 gramas de farinha, ele sabe que ele vai ter que medir 2 vezes de 85 gramas de açúcar, certo? E assim por diante. É sempre mais farinha, menos açúcar, mas nessa proporção. 1 kg de farinha, então 85% desse quilo vai ser de açúcar. Olha o que aconteceu. Esta semana ele fez muitos bolos, usou no total 17 quilos de açúcar. Pensa aí, quantos quilos de trigo ele usou para fazer todos estes bolos? Vamos lá, vamos pensar algumas dicas. Repare, 85% do peso do trigo será de açúcar. O seu Patrício usou 17 quilos de açúcar. Então, olha bem, houve uma quantia de trigo que foi multiplicada por 85% e deu exatamente 17 kg de açúcar. Traduzindo, vamos traduzir para o nosso matematiquês aí, olha lá. Existe uma quantia de trigo que eu não sei, por isso eu chamei de X, certo? Que foi multiplicada por 85% e deu 17 mil gramas de açúcar, ou seja, 17 quilos, né? Vamos lembrar aí, ó, 17 quilos é o mesmo que 17 mil gramas, tá certo? Você pode usar a porcentagem de 85%, 85 sobre 100 ou 0,85. Bom, pode usar das duas formas, as duas formas estão corretas. Aí é só resolver essa equação, tranquilo? E aí verifica lá na atividade qual a alternativa correta, ok? E a atividade 5, nossa última atividade, vamos lá? Alexandre comprou um carro que custa 55 mil reais. Ele deu uma entrada de 75% do valor. O resto ele pagou em 12 parcelas iguais. Qual é o valor aproximado de cada parcela que ele pagou? Então bora lá. Vamos pensar. Primeiro, devemos calcular a porcentagem de 25% de 55 mil. Pois este é o valor que ele parcelou. Professora, mas como assim? Lá não tem 25% no problema. Galerinha, vamos pensar. O valor do carro, 55 mil, é o 100%, é o preço total, então significa 100%. Não fala que ele pagou 75 mil reais, 75% do valor? Então 75% ele já pagou, não precisamos nos preocupar. Quanto falta de pagar dos 100%? Falta de pagar 25%, exatamente. Então, se nós calcularmos 25% de 55 mil reais, este é o valor parcelado. Aí é só você dividir pela quantidade de parcelas e você vai descobrir o valor aproximado das parcelas que ele pagou. Beleza? Então, olha só. E tem ainda uma atividade extra, que vale ponto extra. Importante, você pode responder essa atividade do jeito que você quiser, tá bom? Eu gostaria que vocês colocassem lá as respostas e explicassem como chegou na resposta. É essa a ideia. Então pode responder do seu jeito, ok? E importante, não é uma pergunta obrigatória. É só uma oportunidade de ganhar ponto aí. Eu já dei uma atividade assim há uma ou duas semanas atrás, hein? Bastante gente ganhou 2 pontos, ganhou 1 ponto. Legal. Aumenta a nota de vocês aí. Uma oportunidade, mas lembra, não é obrigatório. Só faz se quer atividade 6, ok? Muito bem, galerinha. Deixo aqui as dicas. Se ficou na dúvida, volta, assiste de novo essa videoaula, tá bom? Então, até mais. Obrigada. Boa semana, bons estudos para vocês.